Fala galera que nos acompanha ao vivo, boa noite, sejam muito bem-vindos. Segunda-feira, semana começando aí, vamos de mais uma live, essa live voltada especialmente para quem vai fazer prova da segunda fase penal. Galera aí do JUS 21 também, quem é nosso aluno do JUS 21 vai entrando aí na live, vai dizendo se você é do JUS. A Lívia acabou de entrar, boa noite Lívia. MC Aguiar acabou de entrar por aqui também, boa noite. H_ Paraense Júnior, a Flávia tá por aqui, a Fraia acabou de entrar, a Yara Guimarães acabou de chegar aqui, a Mulher Forte de Petrolina, a Yara. A Lê Fernandes está por aqui, vamos chegando. Marco Lobo Advogado, boa noite, Fraia. Vamos chegando e vamos começar porque o assunto é sério. A Lê Fernandes é nossa aluna aqui do JUS 21, a Graziele é nossa aluna aqui do JUS 21 também, um abraço Graziele. Simone Castro, boa noite. A Suzane Alves está por aqui, Gracinha Albuquerque. Bom, então vamos lá, pessoal. Primeiro quero pedir desculpa a vocês da ausência aí desses últimos 15 dias. Eu não interagi com vocês esses últimos 15 dias como deveria. Eu tive um problema pessoal e fugiu completamente do nosso controle. E, obviamente, questões que envolvem problemas pessoais e familiares, a gente precisa, às vezes, se dedicar de corpo e alma. Mas estamos de volta aqui. Já lembrando a quem é aluno do JUS 21 que nós vamos ter live hoje, amanhã. Eu já preparei, hoje eu passei a tarde com o professor Diogo Toscano, separando uma série de questões, preparando uma série de questões que eu vou resolver com vocês amanhã à noite, a partir de amanhã à noite, 19 horas, com os meus alunos da segunda fase. Mas, lembrando também para o pessoal do JUS 21 que essa semana começa o Projeto 30, na quinta-feira, dia 30 de março, nós começamos o Projeto 30, que desde o seu lançamento tem feito uma diferença fora do comum na aprovação dos nossos alunos na segunda fase. Antes do Projeto 30, a gente tinha uma média aqui de 76%, 78% de aprovação na segunda fase. Depois do Projeto 30, isso pulou para 90%, prova ruim 88%, prova boa 94%, naquela média de 92% de aprovação. Mas o tema da aula de hoje é 4 erros que você não pode cometer na sua prova de segunda fase penal da OAB. 4 erros que são imperdoáveis e que eu vou alertar vocês a partir de agora. Inclusive eu tenho exemplos aqui de peças feitas por alunos e questões feitas por alunos que eu vou mostrar com a devida autorização de todos eles. Então eu vou tirar os comentários aqui e depois, na medida que a gente for comentando, eu trago os comentários para vocês, beleza? Vocês poderem perguntar. Deixa eu desativar aqui os comentários. Vamos lá. Primeiro erro, talvez o mais comum de todos: fazer a estrutura da peça de forma diferente daquela do padrão de correção da Fundação Getúlio Vargas. Quem é nosso aluno aqui em qualquer uma das turmas de segunda fase penal do JUS 21 já não aguenta mais, a essa altura do campeonato, me ouvir falar que a correção da sua prova de segunda fase é uma correção cara crachá. A sua prova é subjetiva, mas a correção não é subjetiva. A correção é objetiva. Ah, PLGG, mas não devia ser assim, devia ser uma correção interpretativa. Eu não estou aqui para discutir o que deveria ou não deveria ser, eu estou para lhe jogar a real. E na realidade, o que o corretor faz é, ele olha para aquele padrão de correção e para aquela estrutura padrão que a FGV tem da peça, e olha para o que você escreveu. E ele faz uma correção meramente de comparação. Às vezes você coloca na sua peça tudo que está no espelho de correção, mas só pelo fato de você não ter colocado no padrão que a FGV quer, ou com as palavras que estão no espelho de correção, o corretor não lhe dá a pontuação. Aqui é a experiência do provimento de Maurício. O provimento é capitaneada por Maurício do blog Exame de Ordem, e é a empresa hoje no Brasil mais reconhecida de elaboração de recursos administrativos contra a prova da segunda fase da OAB. E o pessoal do provimento basicamente recorre de erro material. E assim, a cada ciclo de provimento eu vejo aqui em penal 1.000,
2.000 casos de pessoas que responderam tudo que era para responder na prova da segunda fase, tudo que era para dizer que estava no espelho o cara falou, mas ele não obtém a pontuação necessária, tem que fazer recurso e passar em recurso, por quê? Ou porque não botou na estrutura que a FGV quer, ou porque não botou com as palavras que a FGV quer. Ah, Giovanni, mas isso é muito injusto. É, mas o mundo é injusto. Não adianta, a gente não vai conseguir mudar essa estrutura agora para a sua prova de segunda fase. É assim que a sua correção funciona. Então, você tem a obrigação de fazer a estrutura da sua peça exatamente igual à estrutura que é usada pelos corretores da prova como modelo. E aí, pessoal, quem é nosso aluno aqui no JUS 21 já viu eu fazendo diversas vezes essa estrutura: endereçamento, apresentação da peça, preliminares, mérito, pedidos e fechamento da peça. Mas o que é que eu fiz? Eu peguei aqui dos nossos simulados aqui no JUS 21, eu peguei três peças diferentes feitas por 3 alunos diferentes nossos aqui. Eu não vou identificar o aluno, mas eu antecipo que eu pedi a Elaine, que é a pessoa da mentoria que nos ajuda, para entrar em contato com os alunos e pedir autorização. Então eu estou mostrando aqui, mesmo sem identificar o aluno, mas eu estou mostrando com a devida autorização. Então eu vou botar aqui em tela, vou compartilhar com vocês e vou chamar a atenção para alguns detalhes. Bom, essa é a primeira imagem que nós temos aí, tá certo? Ela não está feita na folha padrão de resposta, tudo bem, é apenas um simulado que um aluno nosso fez, ela não está na folha padrão de resposta, mas está numa estrutura muito parecida aí com a estrutura que a FGV quer. Quais são os pontos que eu gostaria de chamar a atenção aqui? O primeiro ponto é o seguinte: pode ver que o aluno endereçou e apresentou a peça, tá vendo aí? Ele usou inclusive o modelo de endereçamento padrão que a FGV gosta. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito de tal vara criminal da comarca tal, processo número, ele usou a receitazinha de bolo de apresentação da peça, uma resposta à acusação, ele usou a receita de bolo de apresentação da peça. O nome do réu, fulano de tal, já devidamente qualificado aos autos do processo conforme folhas, por seu advogado e bastante procurador que esta subscreve, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar com fundamento no artigo 396 e 396 a sua resposta à acusação. Até aqui, ó, até o nome resposta à acusação, está o padrão perfeito. Escorreito, endereçamento, processo número, a apresentação da peça, o nome da peça realmente é escrito assim, centralizado, em caixa alta, em letras maiúsculas, sem abreviar, mas onde é que o aluno fugiu um pouquinho do padrão da FGV? Veja que ele dá muito espaço após o final da apresentação da peça e o início da exposição dos fatos. Você vê, ó, que ele bota resposta à acusação, pula uma linha e escreve pelos motivos de fato e direito a seguir aduzidos, a seguir expressos. E aí ele pula 1, 2, 3, 4 linhas para começar a exposição fática. Isso não é necessário. Inclusive, pode fazer falta, dependendo da peça. Na resposta à acusação não faz, mas dependendo da peça pode fazer falta. No final ele está saltando essas linhas. E uma outra dica que eu dou também: ele não precisava ter pulado linha para poder escrever o nome resposta à acusação. Do jeito que ele vinha aqui, ó, nos artigos 396 e 396 do Código de Processo Penal, na linha abaixo ele já poderia ter escrito resposta à acusação e na linha seguinte pelos motivos de fato e direito a seguir aduzidos. Então essa peça aqui ela está muito parecida com o padrão da FGV. A única coisa que está um pouquinho distoante é essa questão aí desse espaçamento. O espaçamento não está adequado, não está legal. Pular tantas linhas assim desnecessariamente pode fazer falta no final. Deixa eu pegar aqui a continuação dessa peça dele, que eu tenho outras considerações para fazer. Aí ele continua fazendo a exposição tranquila das preliminares, ele expõe as preliminares,
do direito. Tem muito aluno que me pergunta se faz diferença colocar do direito ou do mérito. Não faz. Em resposta à acusação, memoriais, recurso em sentido estrito, apelação, não faz nenhuma diferença se você escreve do direito ou do mérito. Em agravo em execução faz. Agravo em execução não tem mérito. Agravo em execução é só do direito a ser reconhecido. Mas, tirando o agravo em execução, as peças do processo de conhecimento e da fase recursal, resposta, memoriais, rese e apelação, não faz diferença se você colocou do direito ou do mérito. E veja que aqui o aluno redigiu exatamente como a FGV quer. Ele colocou o primeiro item das preliminares, colocou o segundo item do direito ou do mérito, tanto faz. Está fazendo ali os parágrafos relativamente curtos. Eu sei que fica pequeno aí no vídeo, mas pode perceber que ele faz parágrafos aí de 3, 4, no máximo de 6 linhas, o que é o ideal. Quando ele escreve um pouco mais é porque ele tem que dar uma fundamentação. Então está bem escorreito aqui, a letra está muito fácil de ser lida pelo corretor. Vamos continuar aqui nessa peça. Aí, deixa eu pegar aqui. Aí ele chega na parte dos pedidos, ele faz os pedidos como deve ser feito, ele termina o mérito, pula uma linha, faz os pedidos. Aí não vai dar para vocês verem direito, porque o Instagram não ajuda muito, mas você pode ver que depois dos pedidos ele faz o fechamento correto. Termos em que pede deferimento. E ele coloca embaixo centralizado, com marca, data, advogado OAB. Então essa aqui é uma peça onde o aluno redigiu 98%, 99% dentro do padrão da Fundação Getúlio Vargas. Sem adentrar, eu não estou lendo o conteúdo. Sem adentrar no conteúdo, estruturalmente, essa peça está muito bem feita. Veja que a letra é uma letra cursiva, veja que o aluno faz a paragrafação correta, ele usa os parágrafos curtos, ele usa as iniciais maiúsculas quando necessário. Então, em termos de estrutura, essa peça aqui ela está quase igual com as peças que os corretores da FGV usam para treinamento. Isso aqui eu reputo como uma peça ideal em termos de estrutura. Eu não estou analisando conteúdo, tá? Eu estou analisando estrutura. Em termos de estrutura, essa peça é ideal. Essa peça aqui, para ela ser 100%, para ela ser nota 10, para ela ser perfeita em termos de estrutura, quando comparada da FGV, só precisaria o aluno ter corrigido aquele espaçamento inicial. Ele só não tirou 100% de correlação com a peça da FGV, porque ele deixou um espaçamento no começo que é desnecessário, deixa até estruturalmente feia a peça. Agora, eu vou mostrar aqui duas outras peças. Eu mostrei uma muito próxima daquilo que a FGV quer. Eu vou mostrar duas outras peças aqui para chamar a atenção de vocês. Essa peça aqui, ela está muito fora do padrão da FGV. E aí eu vou abrir um parêntese, tá? Qual é o parêntese que eu vou abrir? Na vida real, você pode fazer uma peça de 20 jeitos diferentes, de 30 jeitos diferentes e todos eles estarem certos. Eu estou falando aqui não de uma peça que você vai fazer para a sua advocacia. Eu estou falando aqui de uma peça que os nossos alunos têm que fazer para passar na prova da OAB. Na vida real eu posso fazer uma peça de inúmeras formas diferentes. Na segunda fase da OAB só tem um jeito. Então, nesse caso aqui, você vai ver que nós temos alguns problemas. E eu, claro, o objetivo do curso é que o aluno erre no curso para que ele não erre na prova. Eu estou mostrando aqui com a autorização do aluno. Qual é o primeiro problema? Vocês podem perceber que o aluno fez o endereçamento da peça lá em cima. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito de tal vara criminal da comarca dele. Ao invés de escrever processo número, ele escreveu autos número. Até aí tudo bem, processo número, autos número, ninguém vai pegar no pé dele por causa disso. Mas veja que ele colocou 3x. Eu não sei se vocês conseguem perceber aí na imagem do Instagram, ele colocou autos número, aí colocou x, x, x. Se o corretor quiser frescar com ele, ele é eliminado aqui.
pelo provimento que rege a prova da segunda fase do exame de ordem da OAB, o fato dele ter colocado esses 3x é considerado marcação de peça. O corretor pode eliminá-lo. É óbvio que nós, quando estamos lendo aqui, nós conseguimos entender o que o aluno quis fazer. O aluno quis demonstrar, e muito provavelmente, inclusive, o aluno que fez essa peça, ele já deve estagiar. Ele já deve estar estagiando em escritório criminal, em vara criminal, e eu sempre digo, se você vai fazer segunda fase e você já está estagiando, esqueça o que você aprendeu no estágio, deixe de lado, vamos aprender a fazer a peça no padrão FGV. Mas aqui tem uma situação que quando eu bati o olho, eu disse, eu tenho que falar para os alunos. Veja que só pelo fato dele ter colocado, pode olhar para a parte de cima da tela, ele fez o endereçamento certo, mas ele botou altos números e colocou 3x, xxx. Primeiro, correto não é autos, é processo número. Mas tudo bem, o que lasca é essa identificação, esses 3x aí. Se o corretor, e a maioria dos corretores, ao verem isso, ele anularia a peça. A maioria dos corretores. Por quê? Porque se o corretor bate o olho aqui, ele pode anular a peça, ele anula a peça, não precisa ler mais e ganhou o dinheiro dele na correção. As pessoas acham que o corretor, ele é uma pessoa boazinha que está lá para lhe ajudar. Não, o corretor está lá para ganhar o real dele. Então ele olhou isso aqui, anulou a peça, ele vai ganhar o mesmo dinheiro de tendo anulado a peça do começo ou corrigindo a peça toda. Se você dá a ele motivo para anular de cara, ele vai anular de cara. Então não faça isso. Não coloque nenhum tipo de identificação dessa natureza. Isso é suficiente para você ser eliminado. Isso é um erro que você não pode cometer. Perceba que aqui nós temos um outro equívoco por parte do aluno. Perceba que ele colocou, é porque minha imagem está em cima, mas vocês vão conseguir. Olha bem para o lado do cantinho da tela onde está a minha imagem. Veja que ele vem apresentando, ó, Flávio já qualificado nos autos do processo, por meio do seu advogado, bastante procurador, quer subscreve conforme procuração anexa, apresenta com fundamento no artigo 396 e 396 do Código de Processo Penal a resposta à acusação. Até aí está ok. Resposta à acusação centralizada em letras maiúsculas, mas eu acho que dá para vocês lerem que ele coloca pelos motivos de fato e direito expostos a seguir, ele coloca logo depois de resposta à acusação. Ele não pode fazer isso. É uma formatação não adequada, não está adequado em termos de formatação. Ele deveria ter deixado o nome resposta à acusação sozinho, nessa linha, e na linha imediatamente posterior, que é a linha de baixo, ele escrevia pelos motivos de fato e direito a seguir expostos, pelos motivos de fato e direito a seguir aduzidos. O nome da sua peça, resposta à acusação, memoriais, quaisquer que seja, ele deve ficar sozinho, centralizado em letras maiúsculas. Então perceba que aqui o aluno não comete a falha do espaçamento. O espaçamento do aluno está perfeito aqui. Mas ele comete o erro de continuar escrevendo após dar o nome da peça. O ideal é que ele tivesse dado o nome da peça e abaixo, na linha imediatamente abaixo, ele escrevia pelos motivos de fato e direito a seguir aduzidos. Tem outra coisa aqui nessa peça, mais duas coisas que eu separei para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. O aluno veio aqui falando das preliminares, tá certo? O aluno colocou a arguição das preliminares, aí dividiu sobre tópico 2.1 da rejeição da denúncia, 2.2 do ANPP, do acordo de não persecução penal. Muita gente me pergunta se isso é errado. Não, não é. O padrão que a FGV usa é você colocar as preliminares. Se você vai colocar as preliminares separada por subtópicos, como está aqui, 2.1, 2.2, ou se você vai colocar tudo só dentro do item das preliminares, tá certo do mesmo jeito. A única coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: evite abreviar. Quando você começa a falar de um instituto, você não deve começar falando da abreviatura. ANPP, eu colocaria aqui do acordo de não persecução penal, hífen ANPP. Aí no texto eu uso só ANPP. É mais uma garantia, é mais um preciosismo. Não é que esteja errado, mas se você reparar no item 2.2, o aluno ele coloca do ANPP. O ideal, o indicado, o desejável, eu recomendo isso sempre
para os nossos alunos é que você nunca comece falando de um instituto por uma abreviação. Por quê? Pode ser que o corretor nem se toque o que é a ANPP. Ah, Giovanni, mas tem a obrigação de saber. Sim, mas nós temos que trabalhar sempre com o pior cenário. Nós temos que partir da premissa que o corretor ele tem que ser ajudado de todas as formas para lhe ajudar. Como diria tropa de elite, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Então aqui o ideal seria que escrevesse do acordo de não persecução penal. Mas o que mais interessa aqui é poder chamar a atenção para essa dúvida que é muito recorrente. Tem gente que escreve, eu oriento nas minhas aulas a escrever somente das preliminares e separar cada preliminar por parágrafo. Mas tem gente que prefere escrever dessa forma. Está errado? Não, não está. É a mesma coisa do mérito. Você separar o mérito por tópico também não está errado. Eu prefiro, eu acho que é mais rápido fazer dentro do tópico, separando os itens por parágrafo. Mas fazer como o aluno fez aqui está certo também. Deixa eu pegar aqui outra imagem dele. Fazer como o aluno fez aqui, ó, ele saiu separando lá, botou das qualificadoras, do furto privilegiado, tudo que ele tem que tratar dentro do mérito, ele separou por subitem. Tá certo, não tem problema nenhum. Se as pessoas têm mais facilidade de escrever assim, elas podem escrever assim. Tem gente que tem mais facilidade de escrever direto, fazendo tudo dentro de um item, separando as análises por parágrafos, tá certo do mesmo jeito. Vou pegar aqui uma outra imagem. E veja que o fechamento da peça do aluno aqui foi perfeito. Para não dizer que não foi perfeito o fechamento, eu faço só um alerta. Olha aqui na margem, quando ele faz a parte dos pedidos, ele bota termos em que pede deferimento. Esse pede deferimento teria que estar colado à margem. Teria que estar abaixo do termos em que. Termos em que, cola a margem, pede deferimento, mas o restante está perfeito. Local, data, advogado OAB, rol de testemunhas. Então repare, eu tenho aqui uma peça que ela tem um espaçamento correto, o aluno também tem uma letra que é uma letra legível, não é uma letra que dificulta a interpretação por parte do corretor, é uma letra tranquila, é uma letra legal. É um aluno que ele até foi muito organizado, ele separou tudo que tinha que falar por subtópicos, por subitens, mas que mesmo a peça dele estando muito bem feita, muito bem estruturada, ele cometeu um erro crasso que você não pode cometer na hora da sua prova, e tenho certeza que ele não vai cometer mais, que é ter colocado aqueles 3x depois de altos números. Aquilo ali, ele abriu um flanco fora do comum para o corretor anular a peça dele, tá certo? E anulando a peça, o cara perdeu a prova. Eu tenho ainda um terceiro exemplo para mostrar para vocês aqui, de uma outra peça também de aluno nosso. A peça também a estrutura dela está muito bem feita, vamos dizer assim. A estrutura dela está muito próxima daquilo que a gente precisa. A pessoa fez o endereçamento, colocou excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca tal. Processo número, veja que aqui não tem identificação de peça. A pessoa foi perfeita, eu acho que isso é de um aluno até. Processo número, fez aquela receitazinha de bolo, pulou ali 3 linhas. Aqui, inclusive, o aluno fez exatamente no modelo que eu ensino. Ele aprendeu o modelo que a gente dá na nossa segunda fase, e ele fez exatamente dentro do modelo, colocou bonitinho, colocou o nome e resposta à acusação centralizada. Aqui está correto, ó. Ele vem e apresenta, com fundamento no 396, 396 do Código de Processo Penal, apresentar a sua resposta à acusação, está centralizado, e na linha de baixo ele coloca pelos motivos de fato e direito a seguir aduzidos, fez a apresentação dos fatos, deixa eu pegar aqui outra imagem, fez a arguição das preliminares. Veja que aqui a aluna segue o modelo que eu ensino em aula, ela não divide as preliminares em tópicos, não está errado dividir. Qual é a ressalva, a atenção que eu chamo aqui? Os parágrafos estão muito longos. Aqui dessa parte das preliminares, essa pessoa poderia ter dividido isso aí em 2 parágrafos e 3 parágrafos. Principalmente se você tem essa letra menorzinha. Pode reparar que as 2 primeiras letras eram letras mais cursivas, eram letras mais desenhadas.
Aqui é uma letra menos cursiva, é uma letra que a gente chama de personalizada. Ela é um pouco menor, ela é um pouco mais apertada. Quanto mais parecido sua letra for com isso aqui, principalmente se sua letra é menorzinha, mais indicado é você fazer parágrafos curtos. Não está errado, de novo, não está errado o que a pessoa fez aqui. Mas perceba que quando o parágrafo fica muito longo, fica mais difícil ler. Quanto menor a letra e mais longo o parágrafo, mais difícil fica a compreensão. Então, nesse caso aqui, tanto na parte das preliminares quanto na parte do mérito, a estrutura está perfeita. A única ressalva que eu faria, o único conselho que eu faria era, quando o aluno tem uma letra um pouquinho menor, ou quando tem uma letra que não é tão desenhadazinha, tão cursivazinha assim como as primeiras, eu recomendo você dividir em mais parágrafos. Então essa parte das preliminares poderia facilmente ter sido dividida em 2 parágrafos. Deixa eu pegar o alternativo aqui. Um pouquinho mais adiante. Veja que quando chega na parte do mérito aqui, o aluno ou a aluna ela já divide um pouco melhor a paragrafação. Só que aqui tem um detalhe, acontece um erro, uma situação que é muito comum de alunos que não tem aquela letra cursivazinha, que não tem aquela letra desenhadazinha. Se você reparar, a letra do candidato aqui, da primeira folha para a última folha muda. Eu vou mostrar a primeira folha e vou mostrar a última folha para vocês perceberem. Perceba que nessa primeira folha aqui está mais inteligível, está mais fácil de você ler. É a mesma letra, a mesma pessoa, acho que é um aluno aqui. É a mesma pessoa, é o mesmo tudo. Certo? Se não for um aluno, perdoe se eu estiver trocando. Mas é o mesmo aluno, é a mesma pessoa. Repare que está mais fácil de você ler no começo. Quando vai chegando no final da peça, vocês conseguem perceber que a letra muda? Ela fica mais apertada, ela fica mais, vamos dizer assim, menos desenhada, mais personalizada. Esse tipo de letra chama letra personalizada. Ela fica mais personalizada, então ela fica mais difícil de ler. Isso aqui é o cansaço, isso é natural se você não se policiar. Pode reparar que esse último parágrafo aqui da parte do mérito está quase ilegível. Para a pessoa que está fazendo, está ok. Para a pessoa que está fazendo, está 100%. Ela está entendendo que ela está escrevendo. Mas você que tem uma letra menos cursiva, menos desenhada, você tem que ter muito cuidado. De novo, para quem não percebeu, o aluno ele não se toca. Porque ele está escrevendo e o cérebro dele está entendendo tudo que ele está escrevendo. Então ele olha e sabe o que está escrevendo. Mas você não pode pensar em quem está escrevendo. Você tem que pensar em quem está lendo. Então repare novamente que você vai conseguir perceber a diferença. Isso fica como alerta. A letra da primeira página e a letra da penúltima página. E isso é normal de acontecer. O cansaço, o nível de estresse, o aluno quando está no começo ele está mais estressado, então ele está mais atento, ele está mais focado, ele desenha mais a letra. E aí o que é que acaba acontecendo? Quando ele vai escrevendo a peça que vai se aproximando do final, ele vai cansando mais e relaxando. Ele diz, eu acertei a peça, estou finalizando, então aquele foco, aquela atenção, aquela preocupação de não fazer uma letra que não se possa ler, vai diminuindo. Ele acaba inconscientemente fazendo uma letra um pouco menos inteligível. E aqui fica muito claro isso. Então a gente tem que se policiar muito, principalmente você que tem uma letra parecida com essa aqui, você tem que se policiar muito para isso não acontecer. E eu escolhi essa peça também por um detalhe que me chamou muita atenção. Isso aqui você nunca deve fazer, tá certo? Isso aqui estruturalmente é errado. A data da peça ficou sozinha na última folha. O aluno colocou nesses termos, pede deferimento, o espaçamento está correto, a datação da peça e a comarca está correta, está centralizada, mas ficou na última folha. Quando vocês estiverem treinando, e tem muito tempo ainda para treinar até o dia da prova, vocês têm que se policiar para isso não acontecer. É muito comum o corretor não virar a página.
É muito comum o corretor não pontuar. Não faça isso. Ah, Giovanni, você trata o corretor como uma criança. Cara, eu trato o corretor como alguém que tem que ser ajudado de todas as formas para poder ajudar o nosso aluno. Eu sei, eu vejo isso acontecer no provimento. Eu vou dizer de novo. Todo ciclo de provimento só em penal, eu vejo 1.500 provimento é a empresa de recursos de Maurício. E eu vejo, o Maurício é o cara mais especializado em recurso pro AB do Brasil. É tanto que agora na primeira fase, desculpe, do 37, eu via gente brigando aí por 5, 6 recursos. Maurício disse, eu só acredito em 2. Um que foi de processo penal, que o Luiz Carlos fez o recurso, que era da Anice, e outro de estatuto. E eu fui na de Maurício, eu disse, Maurício disse, está dito, porque ninguém entende de recurso no Brasil como Maurício entende. Ninguém, eu duvido alguém chegar nem perto de Maurício. Não é porque é meu amigo, não é porque é meu sócio, não é porque é nada disso, não, é porque o cara é bom. E é por isso que todo mundo que precisa de recurso para a segunda fase, na próxima segunda fase, vai até o provimento. E como eu ajudo o pessoal na parte penal, eu oriento, quando a galera está com uma situação mais complicada, eu digo a você, eu estou cansado de ver 1.500, 2.000, 2.500 alunos só de penal, todo o ciclo de provimento que tem ponto para passar, que fez tudo o que a FGV queria, mas não pontuou. O cara tinha lá, eu tenho um caso aqui nesse último provimento, de aluno que estava com 3.2 e ele tinha 6.9, 6.8 e 85. O cara estava reprovado oficialmente e ele tinha pontos sobrando para passar. Por quê? Porque ele não escreveu do jeito que a FGV quer. Ele não escreveu na estrutura que a FGV quer. Então isso aqui gera um risco muito grande para você. O fato de você colocar a peça, a datação da peça, o fechamento da peça sozinha na última página, isso não deve acontecer. Tirando essa parte final, tirando o fato da pessoa ter deixado essa datação da peça sozinha numa última folha, esquecendo isso, o restante estruturalmente está muito bem feito. Está muito escorreito, muito próximo do padrão da FGV. Agora fica o alerta para que não aconteça isso e fica o alerta também para quem não tem letra cursiva, que se policie, não se permita relaxar, porque é comum, o cara relaxa e quando está relaxando ele vai lá e acaba fazendo a letra diferente do que deveria, beleza? Então, essas são algumas informações, para compartilhar, botar aqui, essas são algumas informações sobre a peça que eu fiz questão de mostrar para vocês. O primeiro erro que você não pode cometer, sempre faça a estrutura da peça de acordo com o que a FGV quer. Os 3 modelos que eu mostrei para vocês, eles estão próximos daquilo que a FGV quer. Claro, tem um que tem um problema mais grave, que é de marcação, de identificação de peça. Você tem que correr as léguas. Mas perceba que os 3, eles, cada um ao seu modo, eles seguem muito aquele padrão que a gente ensina na aula, que é o padrão da FGV. E o segundo erro que você não pode cometer, eu vou abrir aqui para os comentários, que eu sei que esse gera muita pergunta. O segundo erro que você não pode cometer, não faça rascunho. De novo, não faça rascunho. Eu vou dizer pela terceira vez, não faça rascunho. Ah, Giovanni, mas é porque minha letra é feia, eu vou rasurar, e isso e aquilo, eu vou fazer rascunho. Pela 4ª vez, não faça rascunho. Eu trabalho com isso há mais de 2 décadas. E eu estou cansado de ver aluno que por preciosismo inventa de fazer rascunho de peça e falta tempo. As pessoas acham que 5 horas é muito tempo. Não é, galera. Não é. Não adianta você levar 3 horas, 4 horas para fazer a sua peça e sobrar 1 hora, 1h30 para fazer as questões e você fazer as questões naquele desespero. Não faça rascunho. Quem é nosso aluno aqui nas nossas turmas de segunda fase do JUS 21 já está cansado de me ouvir dizer o que é que você faz? O briefing. Aquele esqueleto, você anota as principais informações, você lê primeiro a peça, é o conselho que eu dou aqui em todas as minhas aulas. Você lê primeiro a peça, normalmente na primeira leitura você já identifica a peça e a tese principal, é aquele treino que a gente faz nas aulas da tese que salta aos olhos. Deixa eu até aproveitar, se tiver algum aluno nosso aqui do JUS 21, quem já assistiu às aulas, onde toda aula eu faço aquele treino da tese que salta aos olhos. Eu vou criando as teses com vocês e eu mostro a vocês
que depois de um certo tempo você é capaz de identificar na hora a tese principal do mérito. Se tiver alguém aí, diz eu, que eu quero ver aí quem já passou por essas aulas no nosso curso. Ó, eu tá dizendo... G. França, XXX está no edital. Meu patrão, faça do jeito que eu estou dizendo. Faça do jeito que eu estou dizendo que dá certo. A Maricunha, a Giane Patrícia, não use GT França. M. Aguiar, a Live Souza, o Ítalo Jorge, a Flávia, Gabriel Costa, eu já, Ana Maria, eu, TMC, eu, Gabriel, galera todinha. Pois é, a Arlília Paulo, o Raimundo Moura, Lani Alves, outra pessoa forte de Petrolina, é a Lani, Leonardo Santana, Suzy. Pois é, essa galera toda aqui, Armando, essa galera toda aqui já aprendeu, já treinou a vista para ler a prova a primeira vez e já identificar a peça e a tese principal. Eu, inclusive, brinco com eles e digo, ó, galera, vocês não acreditam, mas depois que a gente terminar o treinamento aqui, a tese salta aos olhos. Eu digo a eles, olha, vocês vão dizer que é mentira minha, porque eles vão dizer que não existe, mas assistam as aulas, assistam respostas, memoriais. Quando vocês terminarem de assistir essas aulas todas, vocês vão ver que a tese salta aos olhos. Ó, o Aaron Veloso, ó, eu bato isso na tecla e eu faço questão da minha cara a tapa aqui. Eu faço questão de depois, eu sempre pergunto isso ao vivo, até porque se alguém quiser me chamar de mentiroso, chame. Depois de um certo tempo, o cara quando me escuta falando ou quando vai ler, ele já sabe qual é a peça e qual é a tese. Ele treina aquelas técnicas que a gente usa na aula, ajuda o aluno a treinar o cérebro para não errar a peça e não errar a tese. Então ele está lendo ali. Agora, é claro, tem que assistir todas as aulas de resposta, tem que assistir todas as aulas de memoriais. Eu faço isso também nas aulas de apelação. Ó, tá aqui a Bianca Bittencourt, a Selma Soares, que não me deixa mentir. Eu digo logo na lata aí. Quem é aluno meu, quando o cara chega ali no final das aulas de memoriais, final do processo de conhecimento, não precisa nem entrar na fase recursal. Eu tenho certeza que ele lê a questão, lê o caso, e ele já sabe qual é a peça, até porque a peça tem aquelas frases de ouro, né? Aquelas frases que lhe dão a certeza qual é a peça. E a tese que salta aos olhos. Então você não precisa fazer rascunho para isso. O que você faz é o briefing. Você leu a primeira vez, identificou já de cara, eu não tenho medo de você errar a peça. Você não tem como errar a peça. O aluno meu que chega e diz, eu tenho medo de errar a peça, eu digo, você não assistiu às aulas todas. Eu digo sem medo de errar. O aluno que assistiu, agora tem que ter assistido tudo. Por exemplo, memoriais mesmo, me ajuda aí, galera, eu não me lembro. Memoriais não, resposta. Eu acho que eu passo umas 6 ou 7 aulas em resposta à acusação. Eu dou mais de 10 horas de aula de resposta à acusação. Quem tiver com o sistema do juiz aberto aí, se puder me ajudar. Depois memoriais, eu passo mais uns 6 horas em memoriais, aí depois apelação. E eu digo, olha, se você, meu aluno, fez segunda fase aqui no Jus 21 e diz que tem medo de errar a peça, é porque você, pronto, a Lívia está me ajudando, 6 aulas, obrigado, Lívia. É porque você não assistiu todas as aulas. Tá, a Mari Cunha está me ajudando, 6 aulas de resposta à acusação. Eu vou item por item, obrigado, Lucas, eu vou item por item. Quando chega em memoriais, a mesma coisa. Eu tenho certeza que se você assistiu essas aulas todas, mais a aula da linha do tempo, você não erra a peça. Giovanni, eu tenho medo de errar, porque você não assistiu às aulas. Se você assistiu, você não erra. E a tese principal. Então você já identificou o mais importante na primeira leitura. Na segunda leitura, você faz o briefing. Você aplica o checklist das preliminares, usa o checklist das preliminares, anota as preliminares, já sabe qual é o pedido, cada peça tem um pedido principal. Então você fez o briefing, você fez o esqueleto, mas você não fez rascunho. Não precisa. Aí tem gente que diz, se eu não fizer rascunho, como é que eu vou saber as preliminares? Usando o checklist, criatura. É para isso que existe o checklist das preliminares. É por isso que a gente passa tanto tempo batendo nessa história do checklist. Se você, para identificar a preliminar, precisa fazer rascunho, você está trabalhando errado. Você identifica preliminares com o checklist. Deixa eu ver se tem alguém afiado aí. Diz para mim qual é o checklist das preliminares. Eu quero ver quem é o primeiro que vai escrever o checklist completo das preliminares. Porque com o checklist você não precisa fazer rascunho nem para achar preliminar. Deixa eu ver quem vai me responder aí.
tem que dar um tempinho que demora a escrever, né? Aquela sequência, tem que ser na sequência. Não me mate de vergonha, não. Qual é a sequência que a gente procura para eliminar? Quem é aluno sabe. Não, eu quero a sequência, Jarros, Dona Flor. Eu quero a sequência do checklist das preliminares. Tem lá, eu procuro primeiro isso, depois isso, depois isso. Eu ensino isso em todas as aulas. Pronto, beleza. Causas extintivas da punibilidade é o primeiro. Perfeito. Leão, artigo 107. Ok, depois. Beleza, Anderson, causas extintivas, show. Aí, depois das causas extintivas, eu procuro o quê? Prescrição, perfeito, perfeito, antes acertou. Prescrição, delegada, causas extintivas. Depois, nulidades processuais, muito bem. Leonardo Botelho foi perfeito, nulidades processuais. Perfeito, depois nulidades processuais, excludentes de ilicitude, o Anderson Botelho acertou. Ó, eu acho que a Yara colocou todas. Causas extintivas da punibilidade, prescrição, nulidades, causas de exclusão de ilicitude e defeitos no recebimento da peça acusatória. A Yara foi a primeira que botou todas em sequência. Perfeito, Yara. Esse é o checklist. Causas extintivas da punibilidade. Printa aí o que a Yara Guimarães escreveu. Causas extintivas de punibilidade, prescrição, nulidades, causas de exclusão de ilicitude e defeitos no recebimento da peça acusatória. Artigo 107 do Código Penal, 109 do Código Penal, 564 do CPP, artigo 23 e 25 do Código Penal e mais aquele dos crimes sexuais, 218C do Código Penal, que tem causa de exclusão de ilicitude, e artigo 395 do CPP, que é rejeição liminar. Depois de tudo isso, a gente procura o quê? ANPP. Não sei se alguém chegou a escrever aqui. Depois de tudo isso, cadê? Deixa eu voltar. Depois de procurar tudo isso, aí você vai olhar se não seria hipótese de acordo de não persecução penal. Ô Jarros, não é 217 não, é 218. Tá? 218 do Código Penal. Depois que você procurar todo esse checklist das preliminares, aí você olha se não era hipótese de falar do ANPP, do acordo de não persecução. Quem é meu aluno e já me viu falando isso nas aulas, já me viu falando isso no grupo de WhatsApp, nosso senhor está mandando sinal. Olhe o julgado. Quem aqui recebeu no grupo exclusivo de WhatsApp do Jus 21? Olha aí o julgado que eu pedi a Elaine para mandar lá. Vocês lembram que eu vinha dizendo nas aulas, que eu vinha falando nas aulas, que segundo o STJ, o ANPP era direito subjetivo do réu, que se o Ministério Público não tivesse oferecido a ANPP, você tinha que falar sobre isso. Pois é, Papai do Céu mandou um sinal. Semana passada saiu um novo julgado do STJ dizendo a mesma coisa. Eu printei e mandei lá no grupo. A Lívia está dizendo que recebeu lá no grupo do WhatsApp. Eu venho alertando isso é uma das minhas apostas. O Ítalo também recebeu, a Flávia recebeu. Essa é uma das minhas apostas, galera. Cuidado, você terminou de arguir esse checklist das preliminares. Você vai procurar a preliminar sempre nessa sequência. Terminou de arguir esse checklist, o que é que você faz? Você olha se era possível o Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal. Você abre o artigo 28A do Código de Processo Penal, o artigo 28A do CPP, e vê se a situação permite o acordo de não persecução. Se permitir e o Ministério Público não tiver oferecido, você fala sobre isso em sede de preliminar. Eu venho batendo nessa tecla e a jurisprudência do STJ está nos mandando sinais diretos. É uma coisa que eu tenho muita esperança que caia. O pessoal está perguntando onde é que eu falo de ANPP. Eu falo de ANPP na aula de resposta à acusação. Eu falo 2 vezes no curso. Na aula de resposta à acusação eu mostro os requisitos e falo de novo quando eu estou falando de recurso em sentido estrito. Porque uma das hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito
lá do artigo 581 do Código de Processo Penal, que é o inciso 25 do artigo 581, é se o juiz se recusar a homologar o ANPP. Então, no nosso curso de segunda fase, eu falo de ANPP em dois momentos. Eu falo tanto quando eu estou dando resposta à acusação, quanto falo na aula de recurso em sentido estrito. Então, voltando para o que eu estava falando, não faça rascunho. Se você fizer rascunho, você vai perder um tempo preciosíssimo que vai fazer falta no final. O que você faz é a primeira leitura, você lê a primeira vez, já sabe qual é a peça e a tese de mérito. Até salta aos olhos. Eu não tenho mais dúvida que vocês já são capazes de identificar isso. E aí, uma segunda leitura, você faz o briefing. Usa o checklist das preliminares, anota as preliminares que achou. Se tiver que fazer cálculo de prescrição, você faz o cálculo da prescrição. Já vê qual é o pedido principal que você vai fazer. Lembrando que o inciso está correlacionado à sua tese principal de mérito. Faz a conta da data da peça. Lembra daquela teoria, conta nos dedos, criatura, conta nos dedos e anota a data e depois redige. Mas não caia nesse erro de fazer rascunho. Ok? Terceiro, não responder de cara. Aí eu lhe dei 2 erros de peça. Agora eu vou lhe dar... João, alguém sabe dizer qual é a aula dentro de resposta que tem NPP? Rapaz, eu acho que é a aula número 3 ou é número 4, J. Pedrosa, onde eu estou... É no final das preliminares e também no recurso sentido estrito. Mas se alguém tiver essa informação, Fraia, tu está acompanhando aí? Vem aí no sistema do JUS 21 e responde para o J. Pedro ASR, por favor. Bom, agora eu vou falar sobre 2 erros, que são 4 ao todo, eu já falei 2 de peça, eu vou falar 2 erros que você não pode cometer respondendo as questões discursivas. Lembrando que amanhã eu vou dar aula para o meu povo de segunda fase ao vivo, às 19 horas. Eu estou com uma série de questões discursivas prontas para fazer com vocês. Amanhã a gente vai começar a treinar questão discursiva. E também no Projeto 30 a gente vai treinar muita questão discursiva. É não responder de cara o que está sendo perguntado. Isso é um erro gritante nas questões. Como assim, Giovana? Não responder de cara o que está sendo perguntado. A questão, ela quer que você fale sobre um instituto ou sobre alguns institutos. Então vamos supor que a questão quer que você diga, fale sobre, sei lá, que o réu agiu em legítima defesa. Por exemplo, você pega uma questão discursiva lá que diz que o indivíduo ia ser morto por um desafeto e para não ser morto sacou uma arma e deflagrou um disparo, atingiu o desafeto e morreu. Qual a tese de direito material que pode ser arguída em defesa do réu? Vamos supor que a pergunta seja essa. Você não pode incorrer no erro, certo? Você não pode incorrer, eu vou tirar aqui os comentários, depois eu trago de volta. Você não pode incorrer no erro de enrolar para começar a responder. Tem gente que, por exemplo, repete a história na resposta que está sendo dita no enunciado. Não faça isso. É uma questão discursiva, comece respondendo no cerne. Se a pergunta é qual a tese de direito material pode ser arguída, você já começa a responder assim. Na situação apresentada, a tese de legítima defesa, causa de exclusão de ilicitude prevista no artigo 23, inciso 2, combinado com o artigo 25, ambos do Código Penal, é manifesta. Depois você explica o que é legítima defesa. Mas você tem que responder de cara, o corretor tem que olhar para a sua resposta e ele tem que saber que você sabe. Então, de novo, quando você estiver respondendo uma questão discursiva, um erro que você não pode cometer de jeito nenhum, mas de jeito nenhum mesmo, é querer enrolar para começar a responder. Eu sou de uma geração, eu estou ficando velho. Eu sou de uma geração que lá na minha faculdade, na minha graduação, eu fui aluno da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, 13 de maio aqui no Recife. E os meus professores, eles ensinavam a técnica do funil. Quando a gente ia responder uma questão na federal, a gente começava, o professor perguntava sobre legítima defesa, a gente começava falando dos institutos romanos que deram origem à legítima defesa. A gente começava falando do direito natural e do direito positivo. A gente citava o caso dos exploradores de caverna, a gente citava Foucault, Vigiar e Punir. Só lá no 5º ou 6º parágrafo que a gente dava a resposta.
Era a famosa técnica do funil. Você começava do mais aberto para o mais específico. Mas isso não serve. Não serve para a prova de segunda fase de OAB. A prova de segunda fase de OAB, o corretor quer trabalhar pouco. Ele quer olhar para a resposta e saber que você sabe. Se ele pudesse lhe dar o ponto lendo 2 linhas, era o ideal para ele. Então, se a resposta é legítima defesa, você já começa respondendo legítima defesa. Vamos supor que a questão diga lá que o cara pegou uma mala na esteira do aeroporto achando que era dele, era mala de outra pessoa. E o Ministério Público o acusou de crime de furto. Qual a tese de direito material? Você já começa respondendo. Na situação manifesta-se erro de tipo nos termos do artigo 20 caput do Código Penal Brasileiro. Ponto. Vamos supor que a pergunta seja: caso o juiz rejeite liminarmente a peça acusatória em sede de JECRIM, Juizado Especial Criminal, qual recurso cabível para atacar esta decisão? Aí você já começa respondendo. Nesta hipótese, caberá recurso de apelação, com previsão específica no artigo 82 da Lei 9.099/95. Acabou-se. Se você começar a cercar demais o Lourenço, se você começar a enrolar demais antes de responder, o corretor não vai conseguir saber de cara que você sabe a resposta. Então não cometa esse erro. Responda direto, logo de cara, o que lhe está sendo perguntado nas questões discursivas. Quer ver uma questão linda? Uma questão linda de aparecer na sua prova? A questão fala assim: o Ministério Público, antes do oferecimento da denúncia, averigou que o réu e a situação se enquadravam nas hipóteses autorizadoras de concessão do acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28A do Código de Processo Penal. Consultado o advogado do réu, o mesmo concordou com a anuência do réu na celebração do ANPP, que firmado foi encaminhado ao juízo para homologação. O excelentíssimo senhor juiz tal de tal vara se recusou injustificadamente a homologar o acordo de não persecução. Na qualidade de advogado do réu, qual o recurso possível de ser intentado? O juiz não homologou a ANPP. E a questão discursiva está lhe perguntando o que é que você pode fazer. Como é que você começa respondendo? Nesta situação é cabível o recurso em sentido estrito, com devido fundamento no artigo 581, inciso 25 do Código de Processo Penal. Aí depois você vai mostrar conhecimento sobre o Instituto, mas você já começa respondendo o que está sendo perguntado. E logo na sequência, e qual é o 4º grande erro que você não pode cometer? Esquecer de dividir a sua resposta das questões discursivas por tópicos, se a pergunta for em tópicos. A coisa mais comum que tem é a FGV separar, colocar a situação e fazer uma pergunta no item 1 e outra pergunta no item 2. Ou dividir em A e B, sei lá, o mais comum é 1 e 2. Se a pergunta apareceu no item 1, você coloca item 1 e responde. Depois você coloca item 2 e responde. Não queira dar as duas respostas juntas. Se a sua prova colocou lá item 1 e item 2, você vai responder primeiro o item 1, depois o item 2. Você coloca 1 ou o item 1 e puxa lá o parágrafo e responde o que está sendo perguntado no item 1. Depois item 2 e responde o que está sendo perguntado. Eu estou cansado de ver lá no provimento alunos que pegam uma questão discursiva que é dividida em itens, item 1 e item 2, ou letra A e letra B, e respondem num parágrafo só, ou respondem como se fosse um texto único. Não faça isso. O próprio provimento 144, que rege o exame de segunda fase da OAB, ele é específico. Se as perguntas das questões discursivas forem divididas em itens, as respostas têm que ser identificadas pelos itens. Então é item 1, a resposta é essa. Item 2, a resposta é essa. Beleza? Esses são os 4 grandes erros que vocês não podem cometer. Mas o que é que eu fiz? Mais cedo eu pedi
a Elaine para mandar lá nos grupos de WhatsApp do pessoal que é nosso aluno no JUS 21. Todo mundo que é aluno de segunda fase, ele faz parte dos grupos de WhatsApp que são exclusivos para eles. Eu tenho um grupo geral, que é para todo mundo, e tem um grupo exclusivo do WhatsApp do povo aqui da minha segunda fase. E aí a Elaine mandou um áudio meu lá e abriu para perguntas, certo? E aí eu pedi ela para separar as mais recorrentes. Eu vou responder aqui, eu vou mostrar o print das perguntas que foram enviadas e eu vou responder aqui algumas rapidamente para esclarecer eventuais dúvidas. Então deixa eu ver aqui. Isso aqui é lá do grupo, tá? Deixa eu tirar aqui os comentários, fica mais fácil ver. A Mariana Cunha, ela botou: o nome da peça deve ficar com a linha de separação antes ou depois, ou apenas colocar o nome em uma linha separada? Apenas colocar o nome em uma linha separada, tá certo? Foi a pergunta da Mariana. Minha dúvida é sobre espaçamento, linhas que devemos pular em cada tópico. Não, Mariana, eu até já mostrei aqui numa das peças como é que faz. Você vem escrevendo: João, já devidamente qualificado nos autos do processo conforme folhas, por seu advogado bastante procurador que este subscreve conforme procuração anexa, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 396 e 396A do Código de Processo Penal, apresentar a sua. Terminou essa frase? Na linha de baixo, sem pular nada. Resposta à acusação. Aí na linha de baixo, pelos motivos de fato e direito a seguir aduzidos. Certo? A Deisiane Pestana. Na hora da estruturação da peça, posso colocar o tópico do direito em pontos ou tenho que escrever como se fosse um texto sem destacar nada? Pode. A gente mostrou, Deisiane, já um modelo de peça aqui para você, onde o aluno escreveu separado por tópico. Tópico 2.1, 2.2, 2.3, e eu disse que estava certo. E já mostrei também hoje, aqui nessa live, outra peça onde o aluno não separou por tópico. Dos dois jeitos estão corretos. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Deixa eu ver se teve mais pergunta aqui que a Elaine me mandou. Essa aqui não dá para saber quem foi que mandou. É importante constar tempestividade na peça. O nome da peça realmente deve ficar fora, espaçado da qualificação. O nome da peça deve ficar espaçado da qualificação. E é importante sim constar a tempestividade da peça. Veja, essa história, apresentar tempestivamente, é um padrão que a gente usa para recurso. Na prova passada, que foi uma resposta à acusação, quando a FGV divulgou o espelho de correção, ou aquele espelho inicial, ela botou a indicação da tempestividade, mas isso não é necessário. É tanto que quem não botou foi pontuado do mesmo jeito. Essa história, interpor tempestivamente, é uma redação que a gente usa em agravo em execução, recurso em sentido estrito, apelação. Em peças como resposta à acusação e memoriais, eu não acho necessário. Tá bom? Ieda Silva. Professor, na hora da qualificação do réu, devemos colocar tempestivamente, já expliquei, não é necessário. O que é necessário é datar a peça no prazo correto. Na última prova, a FGV disse que a peça seja tempestiva, ou seja, que ela seja datada no prazo correto. Isso é importante, a datação, mas escrever tempestividade não. Deixa eu ver se teve mais perguntas que foram enviadas aqui. Letícia Fernandes. Se na prova, no caso do recurso, devemos colocar o mesmo prazo na interposição e para as razões? Sim, Letícia, sempre. Se a sua peça na sua prova de segunda fase for um recurso, um rese, uma apelação, um agravo e execução, o prazo da petição de interposição, a data da petição de interposição, obrigatoriamente é a data que você vai botar nas razões recursais. Sempre. A mesma data da petição de interposição é a data das razões. Cadê? Maurinélio Cunha. O esqueleto da peça deve ser o mesmo para todas as peças? Tive dúvida na peça de relaxamento. Não. Vocês têm o esqueleto que Luiz Carlos ensina para revogação de preventiva, relaxamento de prisão e queixa-crime, que é um modelo, e as que eu ensino para resposta, memoriais, rese, apelação e agravo. Essa estrutura que eu ensino para resposta à acusação, ela serve para as peças do processo de conhecimento e as peças recursais. As peças cautelares, vocês devem seguir aquele modelo que Luiz Carlos ensina. Deixa eu ver se teve mais algum aqui para encerrar. Tem mais um aqui.
Danilis Nunes, no final põe OAB número, eu não vejo você colocando número. Não precisa colocar número não. Comarca, data, advogado, OAB. Não bote OAB número não, bote só OAB. Certo? Comarca, Recife, / Pernambuco, a data, advogado, OAB. Somente isso, precisa botar número não. Yara Guimarães, minha dúvida é se precisa saltar a linha entre um parágrafo e outro quando estiver discorrendo sobre os fatos. Não, precisa não. Entre um parágrafo e outro você não salta linhas, beleza? Pronto, galera. Então eu acho que é isso. Já está com mais de 1 hora de live. Eu acredito que deu para chamar a atenção de vocês sobre esses 4 erros que ninguém deve cometer. Lembrando mais uma vez a você que é nosso aluno, que amanhã nós temos aula ao vivo às 19 horas. Amanhã eu vou responder questões discursivas. Toscano me mandou uma lista aqui, eu acho que com 26 questões. Eu pedi a ele questões mais difíceis, eu quero trabalhar questões mais complexas. Se você está capacitado para responder algo mais difícil, você está capacitado para responder algo mais fácil. Então amanhã às 19 horas a gente vai divulgar o link, eu vou fazer a aula de amanhã aberta, o projeto 30 é todo fechado, mas como amanhã já é um preparatório do projeto 30, eu vou fazer aberto. A Elaine vai mandar nos grupos de WhatsApp de vocês e eu vou divulgar ali por volta das 18 horas, a Fraia vai divulgar nas minhas redes sociais. Beleza? Tranquilo? É isso, galera. Valeu demais. Obrigado pela atenção de vocês. Show de bola. Como eu sempre digo, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço. Valeu, meu povo.